Recém-saído da prisão, Driver procura se vingar daqueles que o traíram no passado. Em sua busca, ele descobre que não é o único que procura ajustar contas antigas. Um assassino contratado segue cada um dos seus passos. Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme Rápida Vingança de 2010. Vamos conferir mais um filme do nosso Super The Rock. E vamos para mais um resumo top. O filme começa com Jimmy Cullen, um prisioneiro grande e robusto, contemplando uma foto dele e de seu irmão na parede de sua cela da prisão. Pouco depois, um diretor prisional aparece para retirar Jimmy de sua cela, pois é o dia da sua liberdade após tantos anos atrás das grades. Antes de ser libertado, Jimmy é chamado para uma reunião com o diretor, que o aconselha a começar um novo capítulo em sua vida, como um cidadão respeitador das leis e regulamentos do país. No entanto, Jimmy parece desinteressado no que o homem está dizendo, ansioso apenas para sair dali. Enquanto isso, em outro lugar, vemos um policial corrupto chamado Slade Humphries, realizando transações com um traficante de drogas. Humphries é viciado em drogas e frequentemente recebe fornecimento de substâncias ilegais. Após sua liberação da prisão, Jimmy, apelidado de Driver, recupera seu Chevrolet Chevelle de 1970, uma arma e o arquivo de informações de seu alvo. Jimmy pisa no acelerador imediatamente em direção ao seu destino, localizado em Bakersfield, Califórnia. Determinado e impulsionado por um desejo fervente de vingança, Jimmy adentra um prédio de escritórios com passos firmes e, sem hesitação, elimina imediatamente um homem cujas informações estavam contidas no arquivo. Após a conclusão desse primeiro alvo, Jimmy parte em busca de Roy Groening, o homem que lhe forneceu o carro e a arma. Roy é um informante confiável, e Jimmy o obriga a divulgar informações sobre seus outros alvos, já que essa é uma missão de vingança para a qual Jimmy se preparou durante toda a sua sentença na prisão. Contrariado por estar sob ameaça, Roy convoca seus guardas-costas para lidar com Jimmy. No entanto, ao descobrirem que Jimmy é o fantasma, o criminoso mais temido de seu tempo, os guardas-costas fogem em pânico, deixando Roy completamente desamparado. Temendo por sua vida, Roy finalmente cede e revela todas as informações sobre os alvos de Jimmy. Enquanto Jimmy continua sua caçada aos alvos, Humphries e os policiais iniciam uma investigação sobre o primeiro assassinato cometido por Jimmy após sua libertação da prisão. Em outra parte da cidade, um homem conhecido como Killer, que atua como assassino contratado, recebe uma missão de um cliente para eliminar Jimmy. Killer aceita prontamente o trabalho e se prepara para cumprir sua tarefa. Durante a investigação, Humphries se une à detetive Cícero, uma mulher que consegue obter informações sobre o agressor, que é ninguém menos que Jimmy. A detetive Cícero revela que Jimmy esteve envolvido em um grande assalto e ganhou o apelido de Driver, devido às suas habilidades de direção excepcionais. Após o assalto, Jimmy e sua gangue foram emboscados por outro grupo de ladrões, resultando na morte de membros da gangue de Jimmy, incluindo seu irmão Russ, que foi brutalmente assassinado diante de seus olhos. Jimmy também foi baleado na cabeça, mas foi resgatado e colocado na prisão, onde recebeu um implante de metal no crânio. A detetive Cícero conclui que Jimmy pode estar planejando se vingar após sair da prisão. Enquanto isso, Jimmy localiza o próximo alvo, Kenneth Tyson, o homem de meia idade que gravou a emboscada e o assassinato. Sem o conhecimento de Jimmy, Killer também está o perseguindo. Após encontrar e matar seu alvo, Jimmy foge imediatamente. No entanto, ele é interceptado por Killer e os dois se envolvem em um tiroteio. Jimmy consegue escapar sem ferir ninguém, incluindo Killer, que percebe que Jimmy só mata seus alvos e nunca prejudica pessoas que não estão relacionadas à sua missão de vingança. Isso afeta Killer filosoficamente e ele começa a levar a tarefa para o lado pessoal. Após esse evento, Jimmy fez uma visita à sua ex-namorada, que já estava ciente de suas atividades de eliminar as pessoas envolvidas no vídeo. A princípio, ela parecia chateada por Jimmy tê-la ignorado. No entanto, Jimmy explicou que todas as suas ações visavam protegê-la, ela e o bebê. Com lágrimas nos olhos, ela revelou a Jimmy que havia abortado o filho deles e optado por começar uma nova vida com outro homem, buscando sua própria felicidade. Depois de resolver suas questões, ela desejou o melhor para Jimmy, que partiu para continuar sua missão de vingança. Em um clube de strip em Nevada, Jimmy encontrou seu próximo alvo, um homem chamado Hovis Nixon, e se envolveu em uma briga acalorada com ele. Jimmy conseguiu feri-lo com uma facada e
fugiu imediatamente. No dia seguinte, através de um boletim de notícias no rádio, Jimmy descobriu que Nixon não havia morrido, estava em estado crítico no hospital. Com essa informação, Jimmy decidiu voltar para completar sua missão. Enquanto isso, Humphries, ciente de que Jimmy havia esfaqueado Nixon no clube de strip, correu para o hospital, acreditando que Jimmy estaria lá para terminar o serviço e matar Nixon. Por outro lado, o cliente de Killer informou sobre a localização de Jimmy, que estava indo para o hospital para eliminar seu alvo. Ao chegar ao hospital, Jimmy dirigiu-se diretamente para a sala de cirurgia e, sem hesitação, acabou com a vida de Nixon. Os tiros ecoaram pelos corredores, fazendo Humphries correr para o local e testemunhar Jimmy fugindo. Ele imediatamente iniciou uma perseguição a Jimmy e os dois se envolveram em um tiroteio que danificou o sistema de iluminação. Jimmy conseguiu encurralar Humphries e apontou uma arma para ele. No entanto, quando as luzes se apagaram, Jimmy simplesmente desapareceu, pois ele não feriria alguém que não fosse seu alvo. Depois de escapar com sucesso do hospital, Jimmy acelera seu carro em alta velocidade, percebendo que está sendo seguido por Killer. Uma perseguição em alta velocidade na estrada se torna inevitável. Demonstrando suas habilidades como motorista, Jimmy consegue encurralar Killer. Entretanto, quando Jimmy tem a oportunidade de eliminar Killer, ele hesita. Ao contrário de Jimmy, que está determinado a eliminar seu alvo como um assassino, Killer tem uma missão a cumprir. Ele dispara um tiro em direção a Jimmy, mas erra e acerta apenas seu pescoço. Após o confronto com Killer, Jimmy visita a casa de seus pais com a intenção de confrontar seu pai. Jimmy acredita que seu pai os traiu a ele e ao irmão, Gary, após se recusar a compartilhar o dinheiro roubado em um assalto a banco. Enquanto a mãe de Jimmy cuida de seu ferimento, ela tenta convencê-lo de que seu pai não seria capaz de tal traição, pois todos sabem o quanto ele ama Gary, até mais do que Jimmy. Jimmy então percebe que a namorada de Gary provavelmente os traiu. Após essa revelação, Jimmy continua sua missão de eliminar seu último alvo, Alexander Gerrod, que agora é um evangelista itinerante. Durante sua jornada de vingança, Jimmy frequentemente ouve transmissões de rádio sobre os sermões espirituais de Gerrod, que abordam temas como roubo, assassinato e vingança, alertando os perigos desses atos e do ódio. Enquanto isso, a polícia parece elogiar Humphries por rastrear Jimmy. Humphries revela ao detetive Cícero que os alvos de Jimmy estavam envolvidos em um assalto e apenas uma pessoa sobreviveu. Ele corre para impedir Jimmy de matar essa pessoa. Killer também está a caminho de receber informações de seu cliente. Jimmy chega ao local onde Gerrod está pregando e é cercado por adoradores comovidos pelo sermão do pregador, que já foi um ladrão e assassino. Gerrod revela que se arrependeu e mudou sua vida, implorando a Jimmy por perdão. Jimmy aponta uma arma para Gerrod, mas após ouvir suas confissões e desculpas, ele decide poupar sua vida e retorna ao local onde Gerrod está pregando. Jimmy estava sentado sozinho, refletindo sobre todos os seus atos e pecados. Não muito tempo depois, Killer apareceu e apontou uma arma para Jimmy, que estava examinando as fotos do alvo que ele havia eliminado. Killer então anunciou a Jimmy que iria concluir sua missão de matá-lo. Antes disso, porém, ele revelou que ainda havia um membro restante da gangue responsável pela morte de Gary e seus companheiros. Alguém que estava ciente de que Jimmy voltaria em busca de vingança e incumbiu Killer de eliminá-lo. Enquanto isso, o detetive Cícero finalmente descobriu que havia mais uma pessoa envolvida no incidente que resultou na morte de Gary e conseguiu descobrir a verdadeira identidade do homem que atirou em Jimmy. Ela se apressou até o local onde Gerrod estava pregando para capturar esse homem. Enquanto Killer e Jimmy se enfrentavam, Humphries surgiu e apontou uma arma para Jimmy. Em seguida, Humphries disparou contra a cabeça de Jimmy, revelando que foi ele quem atirou em Jimmy no vídeo, e foi o cérebro por trás do assassinato de Gary e sua gangue. Humphries havia descoberto sobre o roubo bem-sucedido através da namorada de Gary e planejava ficar com o saque. Killer então fugiu do local. Humphries vai atrás de Killer e oferece dinheiro pelo seu trabalho, mas Killer se recusa e ordena a Humphries que nunca mais entre em contato com ele. Pensando que tudo está resolvido, Humphries então liga para sua esposa, que acaba sendo a informante e também a namorada de Gary. No entanto, o homem é baleado por Jimmy, que aparentemente sobrevive devido a uma placa de metal implantada em seu crânio. O filme termina com o detetive Cícero finalmente chegando à cena depois que Jimmy parte, e a mulher deliberadamente encobrindo o envolvimento de Humphries. Jimmy então espalha a cinza de Gary no mar e parte em direção ao pôr do sol. Ao mesmo tempo, Gerrod começa um sermão sobre o perdão. O filme conclui destacando que o ódio e vingança só trazem miséria, não apenas para o alvo, mas também para aqueles que os carregam.